É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição. E a gente fica muito feliz de você estar acompanhando conosco aqui esse podcast. Esse podcast foi criado para você, né, que nos escuta. Quem está chegando novo agora, seja bem-vindo. Para quem já acompanha a nossa série, a gente sempre gosta de relembrar um pouquinho os objetivos do nosso podcast. O primeiro deles é trazer informações para alguns novas, para outros atualizadas, sobre as diferentes temáticas da área da ciência, da área da nutrição. E o que a gente espera com essas informações? Que, de fato, essas informações possam ser incorporadas na vida de vocês, mudando hábitos, mudando as características do impacto e alguns caminhos do dia a dia de vocês. E a gente fica muito feliz que vocês estejam nos acompanhando nesse momento. A gente queria lembrar que ainda quem não nos segue nas redes sociais, continue nos acompanhando, a Ciência da Nutrição, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Mas hoje, sem perder muito tempo, a gente tem uma temática que é uma temática assim, bem interessante. Nós hoje vamos falar sobre alimentação e qualidade de vida. O nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Leal, e a gente já, novamente, queria trazer para vocês que a gente tem uma preocupação muito grande de trazer convidados que têm conversado conosco nesse mesmo ambiente das redes sociais. O Felipe Leal, hoje, ele coordena um podcast chamado Nutrição Descomplicada. Então, já é o segundo episódio que a gente traz, então, convidados que têm algum podcast na área da nutrição. Quem não conhece o Dr. Felipe Leal, ele é professor de nutrição esportiva na Universidade de Passo Fundo. Ele é pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva e também em Nutrição Clínica Esportiva e atualmente está fazendo seu mestrado na área de envelhecimento humano. Felipe, muito obrigado pela tua presença, tua participação. A gente fica muito feliz aqui com a tua presença. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Luana. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre nutrição, um tema que a gente gosta tanto, né? Luana, eu acho que esse é o primeiro sotaque diferente que a gente está tendo no nosso podcast. É o sotaque lá que vem de longe aqui de onde a gente está. Isso é legal, mostra que o nosso podcast está expandindo. Felipe, a gente que, no início do nosso podcast, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho o nosso convidado, né? Como é que ele chega nessa área da nutrição, como é que ele depois entra um pouco para essa área esportiva, para a área da qualidade de vida. Conta um pouquinho para a gente como é que é a sua história nessa área. Então, vamos lá, né? A história geralmente começa antes da gente entrar na faculdade, né? Então, eu gostava muito de praticar atividade física, né? Fazia vôlei, jogava handball, que a gente tinha mania de jogar aqui no colégio, basquete, tudo que dava. E eu era muito, né, criticado por ser muito magro, era alto e magro, né? Então, assim, sempre quis começar atividade física, musculação, para ganho de massa muscular. E com isso foi criando um interesse, assim, eu fazia musculação, fazia atividade física e queria saber como que eu conseguia fazer para ganhar o músculo em si, ficar crescendo um pouco e parar de passar um pouco de vergonha, né, por ser muito magro. Então, nisso eu comecei a estudar, buscar informação, e naquela época ali, uns 15 anos atrás, 17 anos atrás, a gente tinha pouca informação ainda a respeito da questão de nutrição esportiva, nutrição, nem se falava muito, principalmente porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, com isso, eu comecei a buscar informação, me interessar, e eu fiquei ali entre fazer educação física e fazer nutrição, mas acabei migrando para o campo da nutrição, entrando na nutrição. Então, daí, em 2006, eu entrei em nutrição e já entrei bem voltado com a questão da nutrição esportiva, sempre buscando conhecimento nessa parte, porque era o real motivo, né, que me fez buscar a questão da nutrição mesmo como profissão. E nisso, cada vez dentro da nutrição, eu fui me apaixonando mais, porque a nutrição é muito ampla. Então, comecei a trabalhar com pesquisa, comecei a trabalhar com ratos já no segundo semestre, onde a gente fazia avaliação de estresse oxidativo, e cada vez fui me apaixonando mais, mas acabei seguindo nessa linha, nessa temática da nutrição esportiva mesmo, né? E hoje, agora, estou fazendo o mestrado em envelhecimento humano, que acabou tendo um pouco de relação com o que eu estudei logo que eu entrei na faculdade.
Muito bom, Felipe, conhecer essa trajetória, né, e esses anseios aí da área de nutrição, que somos apaixonados e grandes divulgadores aí da área, esforçados nesse sentido. E pegando um gancho, Felipe, do episódio de hoje, né, de qualidade de vida, essa é uma temática instigante também, né, porque a gente percebe na literatura que existe uma diversidade de conceitos, né, uma transformação de conceitos. Acredito que nesse mundo pós-pandemia, quem sabe a gente vai ter até uma repaginada nisso, porque estamos vivenciando na pele alguma dessas questões. Mas, para além dessa coisa fechada de conceito, eu queria escutar um pouco de você, até com esse olhar amplo que você traz agora da nutrição esportiva, do envelhecimento, em termos práticos, para os nossos ouvintes, né? O que te remete qualidade de vida, né? O que seria essa questão em termos práticos? Então, essa pergunta é uma pergunta assim bastante ampla. Eu vejo assim que cada vez mais a gente está mudando dentro da nutrição e tentando buscar de uma forma mais complexa a questão de um trabalho a ponto de fazer grandes transformações na vida do paciente, né? Uma das coisas que eu cuido muito no meu consultório, eu tento trabalhar bastante com o meu paciente, é a questão de ele entender que esse processo de acompanhamento, ele é um processo que a gente quer que seja um processo gradativo a ponto de ele conseguir levar essas mudanças para o restante da vida dele, né? É uma coisa que ele vai se adaptando. Muitos pacientes, eles buscam a questão do acompanhamento ainda com aquela coisa assim, o projeto, eu quero ficar bem para o verão, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que é extremamente frio, o pessoal em setembro começa a movimentar os consultórios de nutrição, esperando também para o período de verão. E a questão maior que eu sempre falo, o trabalho nutricionista é conseguir fazer com que o paciente ele consiga entender a importância da alimentação e o quanto aquilo ali vai ser importante no restante da vida dele. Então, todo esse processo de mudança, do paciente entender, aquela questão de descomplicar a nutrição, para ele realmente conseguir fazer com que aquilo ali seja uma coisa de um hábito de vida dele, aquilo ali é indispensável, que aquilo ali vai fazer total diferença na vida dele. Então, eu penso muito nessa parte, assim, de tentar não trabalhar com coisas restritas, rigorosas, trabalhar com coisas, hábitos que esse paciente consiga levar, que vai ser a total diferença na questão da vida desse indivíduo. Luana, hoje nós temos 3 ex-atletas aqui, né? O Felipe falou do handball, você eu sei que é da natação, eu me aventurei um pouquinho nessa área também do handball e do basquete, tá legal aqui hoje o clima, 3 ex-esportistas aqui, ex não, né? Porque a gente continua praticando. Mas eu queria então saber da Camila. Camila, o que você está achando do episódio? Qual é a dica que você traz para a gente hoje aí? Olá, Anderson, olá, Luana e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. A gente sabe que a qualidade de vida depende de diversos fatores, mas você sabe o que significa isso em termos de saúde? A dica de hoje é um vídeo chamado literalmente O que significa saúde. Vamos ouvir um trechinho? Saúde não é um estado de total equilíbrio físico e mental, como definia antes a OMS. Saúde é o resultado direto das condições de vida, e para isso são necessárias algumas garantias, tais como alimentação em quantidade e qualidade, moradia digna, saneamento básico, emprego e renda compatível com o bem-estar, acesso a serviços de educação, cultura, saúde e lazer. Praticar a saúde, ao menos no SUS, é entender e intervir nos determinantes do processo saúde e doença, e não simplesmente distribuir pedidos de exames e prescrições de medicamentos. Em alguns serviços, a prática de parte dos profissionais de saúde restringem-se à abordagem biológica. Isso porque acostumaram-se a pensar a saúde como se ela fosse o contrário de doença, e o que ainda é pior, só reconhecem como doenças aqueles problemas com sinais e sintomas que podem ser vistos e testados. Desconsideram que as doenças e o adoecer são decorrências de como as pessoas vivem, como falamos antes. Esse material muito interessante da série SUS serve para você, ouvinte, que quer entender melhor de forma simples como a nutrição e a ciência precisam estar interligados para a melhora da qualidade de vida. Vamos deixar o link de acesso para o vídeo lá no nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Felipe, entrando um pouquinho do lado científico, o que você tem lido e como é que você tem trazido essas informações científicas para o seu consultório, de algumas dicas práticas para quem está nos ouvindo, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor?
obviamente que, como a Luana colocou, a qualidade às vezes é muito difícil a gente definir, né? A própria palavra qualidade, para alguns vai estar relacionado com ausência de doença, para outros vai estar relacionado um pouco com a longevidade. Mas existem algumas evidências científicas de que, por exemplo, quais grupos de alimentos a gente deve consumir menos, quais são aqueles que a gente tem que se focar um pouco mais, que a gente deve inserir na nossa alimentação. Como é que a ciência tem trabalhado essa questão hoje? A questão principal, né, que eu sempre digo é a gente apegar essas informações que a gente consegue através de cunho científico e coisas comprovadas e fazer com que os pacientes eles entendam a importância de ter um padrão alimentar adequado, porque atualmente com a questão das mídias sociais, informações, muitas vezes eu vejo que o nutricionista ele perde mais tempo no consultório, em vez de fazer as orientações, tentando desmistificar as questões de informações que saem, muitas vezes são espalhadas de forma errônea, né? Do que necessariamente fazendo prescrições e cálculos nutricionais. Então, assim, eu acho que o nutricionista ele tem que estar sempre bem atualizado, ele tem que ter esse conhecimento, porque o paciente ele chega com essa informação e tu tem que conseguir mostrar para o paciente qual que é o caminho certo para ele seguir, para ele não só se basear no que ele está pegando à base do Google ou da internet. Então, assim, isso é uma das coisas que eu percebo bastante no consultório, quanto tempo a gente gasta, né, despende no consultório para falar, não é bem assim, não é essa dieta que é milagrosa, não é a dieta cetogênica que é ideal para ti, não é só fazer jejum intermitente. Muitas vezes eles querem mesclar, eles viram que jejum intermitente é uma coisa, cetogênica é outra, eles querem colocar tudo junto e acrescentar mais coisas ainda. Então, a gente conseguir explicar, ter esse conhecimento para explicar, né, com base na questão das informações, na literatura que a gente lê, para ele entender e também não cair nesse conto, né, e tentar seguir um padrão alimentar, assim, mais correto e indicado para o caso clínico dele. Perfeito, Felipe. Agora eu queria saber em relação ao momento presente, Felipe. Já deu para ver que você, enfim, tem aí uma trajetória, né? E tem essa parte prática também conciliando com o lado da docência. Mas queríamos muito, né, aproveitar esse momento de encontros de podcast e saber mais de você, como é que está sendo, né, essa experiência do podcast Nutrição Descomplicada, como é que nasceu, quais estão sendo os avanços e desafios atuais, e se você puder também dar uma palhinha para a gente do mestrado em envelhecimento, o que você está pesquisando por lá? Então, vamos lá, vamos por parte. A questão do podcast, eu sempre fui uma pessoa que ouvi muito podcast, desde jovem. Eu sempre escutava podcast, desde uma época que não era muito conhecido, né? E uma das formas que eu achei interessante de trazer um pouco da informação, né, que a gente estuda e busca, e de uma forma mais simplificada, foi através do podcast, porque é uma forma fácil, tranquila. A pessoa hoje em dia, ela está muitas vezes dirigindo, ela quer obter um pouco mais de informação, sem procurar vídeo, sem nada que distraia, inclusive na academia, fazendo alguma atividade física, né? E ela quer absorver um pouquinho mais de conhecimento. E eu achei o podcast uma coisa muito legal de fazer essa adequação com a nutrição e o podcast. Então, essa foi a ideia principal de começar a trabalhar com isso, né? Claro que é uma coisa nova também para mim, porque eu só ouvia e não trabalhava ainda em cima dessa parte, mas eu acho que é bastante importante porque as pessoas gostam bastante, é legal receber mensagem das pessoas também, das pessoas que escutam, né? A questão dando sugestões do que trabalhar em cima disso. E sobre a questão do envelhecimento humano, então, a gente está já em fase de coleta, a gente está trabalhando numa cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, fazendo com coleta diversos profissionais de diversas áreas. A gente trabalha muito no mestrado de envelhecimento humano de uma forma interdisciplinar. Então, essas coletas elas são bem variadas. Eu estou trabalhando mais com a parte da prática de atividade física mesmo, dos indivíduos idosos. Vou tentar fazer até uma conexão um pouco relacionada com a parte do período pós-Covid, né? Porque a gente está fazendo essas coletas atualmente e foi perceptível a diminuição da prática de atividade física dos idosos. E a gente sabe o quão importante é essa atividade física para a manutenção de massa magra, para a redução dos riscos de sarcopenia. Então, consequentemente, o bem-estar físico, mental desse indivíduo e social também, porque muitas vezes, nesses momentos, eles saem de casa para fazer a prática de atividade física, dançar, dentre outras, eles também confraternizam. Então, assim, a ideia principal é trabalhar, na minha parte, com a parte da atividade física, né, relacionada com alterações emocionais, tá? A parte de pós-Covid e redução dessa prática. Felipe, a gente sempre pede que o nosso convidado traga para a gente uma imagem
né, que represente a ciência da nutrição. E eu acho que hoje você pode até, inclusive, relacionar um pouco a nossa temática do nosso podcast hoje com a questão da qualidade de vida. Os nossos ouvintes vão poder ver essa imagem lá no nosso site. Mas eu queria que você descrevesse um pouquinho por que você pensou nessa imagem, como é que ela tem essa relação com a qualidade para a vida humana. Então, a imagem que eu selecionei é a questão do profissional mesmo, né? Estudando a questão do alimento, do nutriente especificamente, para fazer as prescrições de acordo com a individualidade do indivíduo que está sendo tratado. Então, muitas vezes eu digo que a gente tem que pegar o paciente, abrir como se fosse, né, um jogo de quebra-cabeças, começar a coletar as informações e, a partir dessas informações, a gente juntar para fazer o tratamento dietoterápico mais indicado para ele. Então, consequentemente, a questão da prescrição nutricional, dos nutrientes específicos, com aquela imagenzinha, para mim tem associação direta, né, com a questão de um bom tratamento para os nossos pacientes. Luana, lá vem nossa musiquinha dizendo que a gente tem que acabar com o nosso programa hoje. Hoje foi uma boa conversa que passou rápido. É verdade, Anderson. Caramba, passou rápido mesmo, mas foi muito agradável conhecer o Felipe, aprender com ele. Felipe, não poderia deixar de parabenizar aqui a criatividade. Acertou no alvo com a escolha do nome do podcast, né? Nutrição Descomplicada. Porque a gente sabe que a ciência da nutrição, ela tem a sua complexidade, né? Mas a forma como a gente leva isso para a sociedade, cada vez mais caminhando do ponto de vista de efetividade, de comunicação de saúde, com uma nutrição descomplicada. Então, queria aproveitar essa oportunidade para te parabenizar em relação a isso. E gostaria de chamar agora a Paola, para que a Paola pudesse relembrar para os nossos ouvintes aonde que eles encontram nossos episódios, redes sociais, sites. Conta pra gente, Paola. Oi, pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada! Bem, Felipe, queria mais uma vez te agradecer e abrir o nosso microfone para você falar aí suas considerações finais, o que você desejar, fique à vontade. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, conhecendo vocês pessoalmente, né? Acompanhei os áudios do podcast, acho muito interessante, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo de levar o conhecimento, trazer grandes profissionais para falar em relação à questão da nutrição, que é um tema que, como a gente falou no início, a gente ama tanto, né? E está compartilhando essas informações importantes. Obrigado, Felipe, a gente agradece. Queria agradecer a Luana e toda a equipe técnica aí por mais esse episódio. E como o nosso episódio hoje trata de qualidade, né? A gente sabe que essa questão da qualidade de vida, ela, como o Felipe falou, ela tem muito a ver com nutrição. Ela tem um aspecto muito individualizado, ela tem um aspecto muito emocional. Acho que a palavra qualidade para cada um tem significados diferentes, mas a gente espera que a área da nutrição possa então ser incorporada nessa sua qualidade de vida. Se hoje você não estava pensando como é que a nutrição pode melhorar a sua qualidade, como é que a nutrição ela pode ser mais um ponto para melhorar a sua vida, que esse podcast tem te ajudado com esse aspecto. Agradecer a todos que nos acompanham, as nossas redes sociais e continuem divulgando o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.